falando sobre um registro, um boletim de, como é que chama lá Óbito, o certidão de óbito, óbito. atestado de óbito, certidão de óbito há um mês publicada. Tem muita gente falando sobre sicário. Barroso, acho que era importante a gente te ouvir. Você tem essa informação aí, Barroso? Tem sim, Pitoli. Na verdade, são algumas polêmicas envolvendo aí essa questão da certidão de óbito do sicário. A Polícia Federal informou que a morte foi decorrente de uma tentativa de suicídio na prisão, nós noticiamos isso aqui. Porém, a certidão de óbito do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, não traz o motivo do falecimento. Em uma versão do documento divulgada pelo portal Metrópolis ontem, a causa da morte do faz-tudo do dono do Banco Master está descrita apenas como aguardando exames. Não tem, portanto, a causa, a morte desse cidadão. Segundo a certidão, o empresário que era responsável por executar diversas ordens de Vorcaro morreu no dia 6 de março. O registro do falecimento foi feito no dia seguinte, dia 7. De acordo com donos de cartórios consultados pelo portal, não é comum a emissão de certidões de óbito sem o motivo da morte. Eles ponderam, contudo, que isso pode acontecer quando a família quer realizar o enterro o quanto antes, mas ainda há necessidade de realizar exames para confirmar a causa da morte. Em casos como o caso de sicário, a certidão pode apresentar, por exemplo, o termo lesões autoinfligidas como causa da morte. Quanto a sicário, ele teria morrido após tentar se matar na prisão e ser levado a um hospital, de acordo com informações da polícia. E um destaque em relação a esse caso também, Pitoli, que a data do enterro do sicário, ela consta de forma errada, pelo menos a informação inicial de que houve um erro de digitação. Porque a data do sepultamento dele foi registrada pela Prefeitura de Belo Horizonte um mês antes, né, de fato, o enterro dele. No sistema da Prefeitura da capital mineira, que registra locais de enterro, consta que ele foi sepultado no dia 8 de fevereiro, quase um mês antes aí dessa data oficial da morte. Ele foi preso no dia 6 de março, por exemplo, então não tinha como ele ter sido sepultado no dia 8 de fevereiro. Essa polêmica a Prefeitura responde como um erro de digitação na data ali feito pelos profissionais que preenchem esse formulário. É algo que chama atenção e que está gerando polêmica nas redes sociais, Pitoli. Agora, é estranho, né? No Brasil, que teve a oportunidade de apurar o que aconteceu no 6 de setembro de 2018 e ninguém deixou, você acha mesmo que a gente vai saber o que aconteceu com o sicário? Quer voltar no tempo? Vamos voltar ao caso Celso Daniel, lá no início do século, né? Olha que louco. Quando um profundo conhecedor sobre o caso é Silvio Navarro, né? Eu só vou aqui explorar o assunto para você entender onde eu quero chegar com relação ao sicário. No dia 28 de setembro de 2022, nessa rádio, nós recebemos a então candidata à vice-presidência da República, Mara Gabrilli, na chapa da Tebet. A Mara Gabrilli, veja, eu preciso receber, né? Quase que uma obrigação receber alguns candidatos, por mais que a gente não concorde, não pense da mesma forma. E a Mara Gabrilli é uma dessas, sedutora, né? É uma que certamente não irá se reeleger em São Paulo, porque chegou ao Senado seduzindo e nada fez. Então não estou questionando a qualidade técnica da Mara. Para mim é zero. Qualidade técnica de mandato, zero. Mas eu preciso lembrar que naquele dia 28 de setembro de 22, nessa rádio, a Mara fez uma fala e foi descrevendo o caso Celso Daniel, porque o pai da Mara Gabrilli, né, também empresário do setor do transporte coletivo no ABC, Santo André, ele viu, viveu, acompanhou, foi torturado, foi não sei o quê, blá, blá. A gente viu tudo isso e ela contou aqui na Ouro Verde. Para você ter uma ideia, assim, em questão de horas, poucas horas, Cristiano Zanin, que era advogado de Lula na campanha do PT em 22, depois foi presenteado com o cargo de ministro, né? Mas naquele momento
advogado de Lula. Zanin entra com uma ação e nós, a Auriverde, nós somos obrigados a retirar o conteúdo de todas as nossas plataformas. Do Instagram, do Facebook, onde tinha, no YouTube, então nem se fale. Tudo foi apagado, tudo foi retirado do ar. Por quê? Porque no Brasil, eles não querem que você saiba o que de fato aconteceu com o Celso Daniel. Como não querem que saiba o que aconteceu com o Toninho do PT. Como também a gente sabe que existem outros crimes que careceriam de uma investigação maior para que a gente encontrasse a resposta correta, como, por exemplo, Teori Zavascki, o helicóptero que caiu e matou o filho do vice-presidente Alckmin. São crimes que nós temos ali elencados na história dessa república estranha do Brasil, sem solução. E eu chego ao 6 de setembro de 2018. Juiz de Fora, Adélio Bispo, Bolsonaro. Adélio Bispo hackeado pelo hacker Patrick Brito, que segundo ele foi contratado por Gilberto Kassab para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. O ataque está acontecendo em setembro. O ataque acontece, o presidente Bolsonaro quase morreu. Por 3 milímetros ele não perdeu a vida. Assume a presidência da República e o aparelhamento das instituições é tamanho que ele não consegue apurar. Sendo presidente do Brasil, Bolsonaro não consegue encontrar a resposta de uma pergunta que ele se faz até hoje. Quem mandou me matar? A nossa pergunta é: quem mandou matar Bolsonaro? Olha a pergunta que eu te faço. Imagine você, o presidente Bolsonaro, na condição de presidente, líder máximo de uma nação, em função da estruturação, do aparelhamento das instituições, podendo e não conseguindo, erro, colocar Alexandre Ramagem na Polícia Federal, usar da inteligência da ABIN, usar de toda a estrutura investigatória para a gente chegar à resposta que nós queríamos, a resposta que nós precisamos. O presidente Bolsonaro não conseguiu responder em 4 anos a resposta que ele procura até hoje, e eu também. Quem mandou matar Bolsonaro? Agora eu te pergunto, um Estado aparelhado neste ponto, nessas condições, vai contar para você quem ou como, onde está sicário? Você acha mesmo? Você acha mesmo que a gente vai encontrar resposta para algo que não tem resposta? Me diz como alguém com a camiseta tenta tirar a própria vida e pelo jeito consegue ou não consegue? Onde são as imagens da Polícia Federal? Disseram que teríamos acesso às imagens. Que imagens? Não, mas agora erraram a data. A data de um documento tão importante. Se erra a data e se corrigem com alerta da imprensa. Meu Deus! Todo mundo sabe que isso não é queima de arquivo, não. Isso é preservação de arquivo. Isso é preservação de arquivo. Quer ver uma preservação de arquivo? G. Dias, o general G. Dias, o sombra do Lula, explode o escândalo, vazam as imagens da CNN no dia 19 de abril de 23. Ele pede exoneração, sai pela porta da frente. Onde está esse sem vergonha do G. Dias hoje? Vivendo muito bem, obrigado, e rindo da sua cara. Sabendo o que ele fez para prejudicar brasileiros do bem, nesse plano diabólico, para fazer o que fizeram com gente do bem. Aí vai falar para mim de sicário? Você acha mesmo que a gente vai ter resposta? Sicário não é queima de arquivo, eu repito. Sicário é manutenção do arquivo. Está em algum lugar, provavelmente. A gente nunca vai saber onde é. Dinheiro não lhe falta. Lembra que a gente soube que ele recebia ali 48 milhões do Zettel na sua conta para poder executar o servicinho, quebrar o dente daquele, né? Moer não sei quem. Sim. Agora, o Serrão há pouco tratou da Master Pizza, né? Ou a Pizza Master. Pelo jeito que a gente está vendo, e inclusive hoje com a Codão, para a migalha da dosimetria,
pode ter certeza que essa pizza chega. Do jeito que está desenhado aí, mas não tenha dúvida que essa pizza chega. Eles estão tratando dessa forma. Um momento que poderia ser decisivo e crucial para o Brasil. Passar essa questão do Banco Master a limpo. Todos os dias surgem nomes. Todos os dias surgem nomes. Você acha mesmo que os caras vão querer que novos nomes surjam? Ontem nós falamos aqui de 2 pontos e que me interessam muito do ponto de vista da imprensa, para você entender todas as dificuldades que nós enfrentamos e o quanto tem gente levando dinheiro para boné, meu amigo. Falamos do Metrópolis. Luiz Estevão. Você lembra da história do cara? Foi preso. Salvo engano, investiu 120 milhões no portal Metrópolis e recebeu 27 milhões do Master. Disse que era patrocínio. Eu sei quanto custa um patrocínio. Não estou colocando preço no trabalho de ninguém. Mas, por exemplo, se o meu trabalho custa 1, vale 1, alguém me oferece 27 milhões, eu tenho que perguntar, se o meu trabalho vale 1 milhão e o senhor quer me dar 27 milhões, o que significam esses 26 a mais? É a compra da minha dignidade? É a compra do meu silêncio? É a compra da minha opinião? Porque vale 1, o senhor está pagando 27. O senhor quer de mim? Um escritório de advocacia como o de Viviane Bassi de Moraes, 129 milhões, valia de 10 a 15. Opa, espera um pouquinho, vale 15. Ó, estou colocando preço lá em cima. Tabela cheia para uma advogada mediana, para não falar medíocre, mediana. Tabela cheia, 15 milhões. 15 milhões de algo que ela recebeu 129. Aí pergunta que eu faria. Opa, espera um pouquinho. Você está me dando 129 milhões de algo que vale 15? Esses 114 milhões a mais significam o quê? O acesso ao meu maridinho, queridinho? O acesso à Suprema Corte e todos aqueles que comem na mão do meu esposo lá dentro? O que vale 114 milhões a mais um contrato? Fofoqueiro recebendo 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Quanto vale esse trabalho? Não estou colocando preço no trabalho de ninguém. Mas essas pessoas receberam muito dinheiro. Com qual origem? Do narcotráfico internacional? Do crime organizado do Brasil? Qual a origem desse dinheiro que abasteceu influenciadores, formadores de opinião, veículos de comunicação? Você deve conhecer algum jornalista que mudou radicalmente de opinião. Conhece ou não conhece? O cara pensava uma coisa, de repente muda de lado radicalmente. Você conhece alguém que fez isso? Quanto entrou de dinheiro na conta desse cara? Uma CPMI do Banco Master poderia nos ajudar a responder essa pergunta. Repito, poderia. Até aqui, o que a gente está percebendo é que eles não querem passar isso a limpo. Por quê? Está chegando em todo mundo. E o sicário poderia ajudar? É claro. O que o sicário sabe? Ele sabe para que foi contratado, de quem quebrar o dente, quem ele ia moer, e sabe de um bastidor muito provavelmente envolvendo a segurança das festas. As festas do Cine Trancoso, da Casa de Brasília. E, salvo engano, um segurança prestando um serviço dessa relevância, ele deve estar de cara limpa, sem uso de droga, sem uso de bebida alcoólica, e é nesse momento de uma festa que você vê tudo acontecer. Você de cara limpa e todo mundo se esbaldando. Sicário tem essas informações. Você acha que ele ia continuar preso e de repente delatando? Você acha que sicário se matou com uma camiseta? Acredito em Papai Noel, acredito em Gnomo, acredito até que o sicário morreu. Meu Deus. Vamos em frente.